muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês, sempre trazendo arte e cultura aqui pela Radiodifusora Jundiaí, também no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo aí disponíveis na sua internet. Seguinte, não posso abrir esse programa sem agradecer ao Sesc Jundiaí, que proporciona um encontro aqui com pessoas incríveis que têm muito a dizer para você que está aí do outro lado, ou da TV, da rádio, enfim. Saibam que estou emocionadíssima aqui pela responsabilidade, nem vou dizer entrevistar, mas de conversar com dois grandes atores do cenário brasileiro. A gente está muito acostumado, né? Sempre brinco aqui, ninguém gosta de artistas, as pessoas gostam de famosos, né? E a gente tem aqui nessa mesa hoje a possibilidade de conversar com artistas de verdade que sua arte, seu ofício também levaram para esse lugar, né, de exposição midiática. Eu estou aqui com o Maurício Machado e o Osmar Prado. Bem-vindos. Muito obrigado. Que abertura linda. Fui fazer um Uber a pé aqui com eles, gente. Já fizemos uma vitamina D. Estávamos aqui na conversa, né, antes de abrir o programa. E eu realmente estou muito feliz e eu acho tão importante a gente trazer o teatro para todos os veículos que a gente puder, o teatro na rádio, o teatro na internet. Antes da gente falar da peça, O Veneno do Teatro, eu queria um olhar de vocês sobre o teatro em 2024. O que é o teatro para vocês hoje, nesse momento que a gente vive essa onda digital, essa quantidade de gente da internet sendo protagonista em novelas, é uma mudança dentro da profissão de vocês, né, que a gente tem visto. Queria saber um pouquinho desse olhar sobre o teatro de vocês. Quer começar falando? Eu posso começar, até porque aqui eu sou mais antigo e eu sou, por exemplo, da origem da televisão ao vivo, né? Sim. Naquela ocasião, os atores de teatro não faziam televisão, excepcionalmente. Alguns faziam, mas a televisão não era bem vista, né? E era ao vivo, né? E existiam companhias estáveis, né? Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, o Arena, o Oficina, Teatro Sérgio Cardoso, Companhia Idealista Sérgio Cardoso, Maria de la Costa, essa coisa toda, né? O teatro era o principal, né? Mas eu me recordo que o Sérgio Cardoso fazia alguns teledramas, né? Que era ao vivo, né? Sim. Eu mesmo fiz teledramas na TV Paulista, Canal 5, era menino. Comecei nas telenovelas, né, também com o Líbero Miguel. E ali a TV Paulista deu origem ao começo da carreira do Walter Avancini, por exemplo, que viria a ser um dos grandes diretores, né, que foi o diretor que conseguiu descobrir a Regina Duarte, que viria a se tornar um grande ídolo, né, da teledramaturgia. Depois a coisa foi se modificando. Eu me lembro que um exemplo particular foi o próprio Sérgio Cardoso, né? Porque eu fiz uma das últimas peças da companhia, que foi Nu com Violino. Eu era um menino de 12 anos, eu fiz um teste com 3 meninos, ele me escolheu. Foi o teste que você derrubou o cinzeiro e continua sendo? Não, esse foi para a televisão. Foi antes. Com o Líbero Miguel. Ah, tá. Foi para a primeira novela que seria realizada na TV Paulista, teledramaturgia, era David Copperfield, de Dickens, onde o Líbero Miguel, que também trabalhou com o Sérgio, fez Hamlet, né? Ele fez Horácio em Hamlet, ele iria abrir o núcleo de teledramaturgia da TV Paulista, Canal 5, né? TV Organização Vitor Costa, e ele precisava de meninos, né, para fazer, porque tinha muito garoto na novela, né? Então eu fui levado à casa dele para fazer teste, para fazer David Copperfield, e ele pediu para eu decorar a cena. Eu disse, não, eu tenho que levar para casa, eu não consigo decorar aqui. Eu estava com medo, né? Ele falou, não, você fica aqui na cozinha sozinho, depois que você tiver decorado, é muito curto, são 2, 3 falas só, eu só quero te ver e ouvir, e você vai contracenar com a minha mulher, que era a Enia Petri, e adaptadora também da obra, né, do Dickens. E eu fiquei lá estudando, apavorado e tal. Aí depois eu bati na porta e disse que eu estava memorizado o texto, entendeu? Então ele falou, então a Enia vai estar sentada no sofá, nós vamos estar assistindo, você bate na porta, ela vai mandar você entrar, você entra e começa o diálogo com ela.
Eu falei, tá bom. Aí bati na porta, ela disse, entre. Aí eu entrei, esbarrei na mesinha de centro, o cinzeiro caiu. E eu peguei o cinzeiro, botei na mesinha de novo e continuei. Disse uma fala, duas, ele falou, não, pode parar. Pode parar. E eu falei, foi mal, né? Ele falou, não, você vai trabalhar comigo. Você não vai ser o protagonista, porque não é o tipo que eu preciso, mas você vai trabalhar comigo. E foi assim que eu comecei. O primeiro trabalho foi em 1958, 59, David Copperfield. Eu fiz um dos meninos da obra, né? Porque tinha muitos garotos, né? Isso foi... E o Sérgio Cardoso, depois eu já era veterano, quando fiz o teste para Nu com Violino, que seria a última peça encenada pela companhia Nídia Alice, porque logo, imediatamente eles se separariam, a Nídia continuaria com a companhia no Teatro Sérgio Cardoso, que na época é teatro... como é que era? Teatro... não vou lembrar agora, não vou lembrar. Depois viria a chamar-se Teatro Sérgio Cardoso, né? Depois eu lembro. Bela Vista. Teatro Bela Vista, obrigado. Teatro Bela Vista, nada como a juventude. Teatro Bela Vista. Então aí ela continuou com a companhia, ele desapareceu. O Sérgio sumiu, nunca mais falou nele. Aí um dia, no programa da Bibi Ferreira, que recebia convidados, inclusive internacionais, né? Porque a Bibi era muito culta, né? A Bibi falava idiomas, então eu me lembro que em casa assistindo, Brasil, era sempre o ano, né? Brasil 66, Brasil 67. E aí ela recebeu Alain Delon e Nathalie Delon, né? Ambos casados, né? Aquele homem, um dos homens mais bonitos do mundo, né? E uma mulher belíssima, e ela entrevistou-os em francês, né? Então era uma pessoa muito culta, né? E um dia ela disse, hoje eu vou entrevistar um ator muito conhecido do teatro, né? Um shakespeariano fabuloso, fez muito, e hoje está desaparecido, e ele é meu convidado e vai conversar com vocês, Sérgio Cardoso. Aí ele entrou com um blazerzinho, um paletózinho, camisa aberta, e disse, pois é, Bibi, eu virei funcionário público. Ele era advogado, né? Eu saí fora, a companhia acabou, eu virei funcionário público, e muito me honra vir ao seu programa, e para homenageá-la e aos seus telespectadores, eu vou recitar um pouco Shakespeare. E aí ele declamou Shakespeare, falas de Shakespeare. E foi muito aplaudido, né? Porque era bonito, né? Aquele texto clássico, Horácio, tu és o homem mais nobre com o qual jamais tratei. Dá-me um homem que não seja escravo da paixão e o porei no cerne do meu coração, no coração do coração onde te guardo. Apaixonou o Brasil. Hamlet. Então... Logo depois ele seria cooptado pela TV Tupi, estouraria fazendo Antônio Maria e nunca mais parou. Não se faz mais funcionário público como antigamente. Um funcionário público, né? Chegando na TV. E eu acompanhei esse período e depois, lá na frente, já na TV Globo, ele virou assim o grande astro da TV Globo, eu acompanhei o declínio e, em seguida, a morte dele. Que ele morreu de infarto fulminante no banheiro, tomando banho. Quando eu cheguei no apartamento dele, ali ele tinha uma cobertura ali no Jardim de Alá, o corpo estava na cama, vestido, parecia que ele estava dormindo, e ele teve que descer pelo elevador com dois colegas que o levaram para botar no caixão na garagem. E depois ele seria enterrado no São João Batista. E começa assim, o Francamente de hoje. Maurício, você, além de ator, é curador também, sócio de teatro. Isso. E aí, essa pergunta do teatro, na sua vida, ela tem outras camadas também, né? Tem muitas camadas. Porque manter o teatro vivo... No meu caso, é um trabalho, uma lida, uma labuta insana, absolutamente insana. Primeiro, por conta da minha opção, estávamos até conversando sobre isso no almoço, eu me decidi pela profissão
intuitivamente, inesperadamente, inexplicavelmente, porque não tinha nenhum vínculo, assim como o Osmar também não tinha, né? Ninguém na família, né, como artista, como referência de artista. Então, a minha primeira e inicial referência era a televisão, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Osmar Prado nas novelas, Chico Anísio, eram as minhas grandes referências. E foi um chamamento, assim, inexplicável, uma coisa que acontece não com muita frequência na vida das pessoas, né? Que é essa vocação, esse entendimento da sua vocação desde muito cedo. Isso é absolutamente um presente, né? Um presente espiritual, Um divino, chamado, um né? chamado. Então eu tinha muita consciência e não sabia porquê, nem do porquê disso, mas de que aquele seria o meu caminho. E o teatro deu tudo na minha vida, tudo que eu tenho. Absolutamente tudo que eu tenho. A casa em que eu moro, o conforto que eu tenho. E foi uma relação absurda, né? E ao mesmo tempo uma grande satisfação, porque eu sou, felizmente ou infelizmente, um dos raros no país que consegue bater no peito e dizer que vive de De teatro. teatro. E isso para um país como o nosso, Sim. onde a cultura sempre foi a prima pobre e esquecida, em todos os governos. E dentro da arte, o teatro ainda mais, né? Sim, sim, sim. Era O é o primo primo pobre, pobre. pobre do pobre do pobre. Em em todos os Sim. governos, a cultura foi esquecida. Não à Em toa, né? alguns, ela tentou ser dizimada, né? Tentou ser dilacerada, cerceada, calada, censurada, em alguns governos, né? Sobretudo no último, que Sim. nós acabamos de viver. Então, o teatro me formatou como homem. Eu tive uma extraordinária educação na infância, né, pelos meus pais, mas o teatro é que me formatou como homem, que me fez aprender através dos personagens todos extraordinários que eu vivi ou que eu criei condições para vivê-los. E aprendi um pouco com cada um deles, né, dos personagens literários que fiz, biográficos, enfim. Então, o teatro me deu realmente um entendimento mais amplo e complexo da vida. E eu acho que agora, respondendo a sua pergunta, a gente vive um momento muito feliz e profícuo do teatro, principalmente no pós-pandemia, Sim. porque as pessoas, a gente vê, né, comumente os teatros lotados e mesmo espetáculos que às vezes a crítica ou nós até da área julguemos que não sejam espetáculos de tanta qualidade, mas todos com teatros lotados. E isso tem muito a ver, e eu ouço, né, eu tomei a decisão, né, muito cedo, com 12 anos de idade, de querer ser ator, e dos meus 12 aos meus 15 eu fui ator de teatro amador, lutando sozinho por essa minha conquista como intérprete, né? E querendo encontrar o meu caminho. Aos 15 eu me torno profissional. E até hoje, nesses meus quase 37 anos de carreira, eu ouço que o teatro está para morrer, que o teatro está morrendo. E eu vejo esse momento, eu não vivi, né, o grande momento áureo, né, dos anos 40, 50, 60, 70, que o Osmar viveu, de fazer teatro de terça a domingo. Mas eu cheguei a fazer teatro nesses 37, quase 37 anos de carreira, cheguei a fazer de quarta a domingo, com 2 sessões no sábado, com 2 sessões no domingo. Então, como eu não tenho uma referência em loco, né, só da escrita e dos colegas veteranos com os quais eu já trabalhei, desse momento, né, de ouro do teatro nacional, eu posso dizer que nesse momento a gente está vivendo um momento muito pleno e feliz. Não só pelo nosso espetáculo, que é um sucesso retumbante, um momento muito feliz do teatro brasileiro, e a gente vai falar, acho que daqui a pouco, um pouco sobre a peça, mas do que eu vejo, assim, as pessoas querendo essa reconexão
com o humano, querendo esse contato que só o teatro permite, né? Que é do ao vivo, do calor humano, do ator transpirando e se entregando de corpo e alma, como um menino, Um jovenzinho. um jovenzinho saltitante no palco aos 76 anos de vida e com 65 de carreira, explodindo pelo olhar paixão. É isso. Paixão, que é uma das coisas raras também, que o Osmar, nesse sentido aí, devo fazer uma referência a ele, que me nutre muito, porque a gente sabe, né, Taina, a gente falou um pouco até sobre a sua particular luta, né, que é ter 3 empregos e poder seguir adiante com seus sonhos, com seus objetivos, que tenho certeza que lá na frente serão recompensados. Mas a gente vai perdendo, não digo entusiasmo, porque eu nunca perdi o entusiasmo, né? Mas a gente vai perdendo um pouco o fôlego. Sim. E a gente vai, às vezes, tropicando. Então, quando a gente esbarra com o Osmar Prado, né, que explode em paixão ainda, com aquela vitalidade, com aquele brilho no olhar de quando a gente está começando, isso também é um refrigério para a gente, né? E o teatro, respondendo a sua segunda pergunta, o Teatro J. Safra sempre foi que leva, né, o naming right do banco, sempre foi um sonho muito meu, muito particular. É claro que eu sabia que isso seria muito, muito para além, porque vai muito para além do ser um artista dono de um teatro. É um artista, dono de um teatro, que tem que pensar no sabonete líquido e no papel higiênico que estará no banheiro. Entende? Então, guardadas as muitas proporções, evidentemente, você tem que ter as mesmas preocupações de qualquer outro comércio. E como vai atender a esse público e como vai atender a mão de obra, a matéria-prima desse teatro, que são quem? Os artistas. Como a gente recebe esses artistas? Então, como eu tenho a prática nesses 37 anos de ter viajado para quase todos os lugares e rincões desse país, eu sei o quanto eu fui bem recebido e o quanto eu sequer fui recebido nos teatros públicos e particulares desse país. Então eu tentei moldar o meu teatro para receber o público da maneira que eu gostaria de ser recebido, e que não houvesse, inclusive, nenhum tipo de distinção com a Gal Costa e o Milton Nascimento, e eu me refiro a ambos mesmo, que estiveram na pauta do meu teatro, como para aquele artista de muito talento, jovem ou não, porque não há idade para começar, que esteja em início de carreira. Então isso sempre foi uma pauta minha, e receber também, com o mesmo tapete vermelho que eu recebo os artistas, que nos teatros são esquecidos, porque tratam melhor o público, receber o público também. Então, com todo esse carinho, com todo esse cuidado. A pandemia foi um desafio absurdo, não sei como eu consegui não mandar os 15 funcionários do teatro embora, segurá-los ali, porque apesar de eu ter um naming do banco, o patrocínio é muito pequeno, e eu digo isso porque eu não tenho realmente rabo preso com ninguém, nem com o próprio banco. Então, é um patrocínio muito pequeno, e a gente segurando ali na unha, com muita garra, com muita galhardia, eu e meu sócio, que comanda o teatro comigo, que é o Eduardo Figueiredo, que assina a curadoria artística junto comigo, e que é, inclusive, o produtor do nosso espetáculo e o diretor do espetáculo. Então, agora o teatro faz esse mês de julho, que estamos aqui no ar, conversando com você, 10 anos de história e mais de 500 espetáculos, e eu bato no peito para dizer uma outra coisa sobre o meu teatro, que foi uma ideia minha e que felizmente foi acatada e aceita pelo meu sócio, né? Porque também ter sociedade requer um jogo de cintura muito grande, né? Que eu queria muito que fosse um teatro destinado a literalmente todos os gêneros artísticos. Que fosse um teatro, diferentemente dos de São Paulo, que são os públicos, que só eles e o MASP que recebem dança. Então eu queria que fosse um teatro particular para receber dança, ópera, circo. Então eu sou o único teatro, posso bater no peito, do Brasil, que recebo da ópera ao circo. O único que recebe circo no palco, ao mesmo tempo que recebe na mesma semana o Paulinho Gogó
e o maior nome da ópera brasileira e mundial na mesma semana. Então, o teatro que também vai do popular ao erudito, para todo tipo de formação de plateia, né? E a gente faz um trabalho que poucas pessoas sabem, pelo qual eu ganhei um prêmio pela Veja São Paulo, de cidadão paulistano, homem nota 10, cidadão paulistano, foi uma coisa mais ou menos assim, porque a gente, nesses 10 anos, a gente ofereceu muitos cursos de formação, de educação mesmo, de roteirista, de dramaturgo, palestras com damas do teatro, com cenógrafos, iluminadores, fotógrafos de cena, que a gente recebeu, por exemplo, a Lenise Pinheiro, que é uma referência nacional em fotografia de cena, tudo gratuitamente para o público, entendeu? E aos domingos pela manhã a gente tem formação de plateia com espetáculos que custam 10 e a meia R$5. Perfeito. E gratuitos também. Eu tenho visto uma renovação no público do teatro também. Fui assistir recentemente a Denise Fraga, teatro lotado. Não consegui assistir Fernanda Montenegro no Sesc, que disputa de ingresso. Graças né? a Deus, merecidamente. E eu tenho visto essa coisa do público voltar a ir ao teatro porque não quer mais aquilo que, de repente, a TV tem para oferecer, que é aquela perfeição, aquela coisa, aquela estética toda construída para o perfeito, que é o suor, que é a voz embargada, que é a cena de verdade, né? Claro. Porque não que na televisão não seja, óbvio, não é isso. Mas o teatro ele te entrega uma verdade que é absolutamente só do teatro, né? A voz do ator ecoando no peito e você ali, né? 100% entregue à arte. Diferente da TV, que você tá no celular, tá com panela no fogo, ou vendo a novela, enfim, né? O teatro ele tem essa capacidade de atravessamento imensa. É um ritual, né? É um ritual. É um ritual entre plateia e artistas no palco. E equipe, porque também não se faz teatro sem uma Sem equipe equipe. inteira. É, Então, é o único lugar possível de você ver, no caso do ofício do ator, um ator manifestando todas as suas ferramentas enquanto artista, da ponta do cabelo ou da careca, né? A unha do pé, né? Você vê o pezinho que o ator constrói, né? O pezinho, o dedinho que o ator E é até constrói. ótimo nessa questão de cabelo, né? O Lima Duarte que o diga, né? Na verdade, não há necessidade, né? Eu acho que o rosto de um ator é uma tela em branco onde se pintam os mais variados temas, né? Eu jamais faria uma espécie de... como eles fazem aí, dizem que fazem uma... Implante? Não. Implante, inclusive, nem pensar. Harmonização? Como é que eu iria fazer o Velho do Rio com tufinho na cabeça? Harmonização? Harmonização facial, né? um monte de gente recorrendo a isso. Eu tenho o meu rosto e não desejo mexer nele em Mas nada. você já foi capa de revista quando foi alçada o quê? A galã? Não, mas ali foi um erro. Não, mas ali foi um erro, né? Um erro muito grande, porque, na verdade, quando eles quiseram fazer de mim um galã, e saiu, inclusive, na capa da Amiga, o talento venceu a altura, Osmar Prado é galã, foi um erro. Eu não me embarquei. Ainda bem. Eu não me embarquei. Até porque, na verdade, eu também, de um modo geral, contribuí para isso. Mas os imbins que tinham me dito já que eu não seria um galã. Eu falei, você não será um galã. Você será um ator de criação. Será um ator de criação de personagens. E, para me punir, a televisão me jogou para a Grande Família. Eu me lembro disso. Cheio de comunista! O Boni ficou muito chateado, né? Porque, inclusive, tem colegas que vieram... Olha, você tem que assumir. Eu falei, não vou assumir nada, não. E o cara queria faturar e sair por aí... Juba e Iru, essas coisas todas. Eu não entrei, saí fora, fui jogado para o ostracismo, jogado, punido, e jogado para a Grande Família. Olha que beleza. Na Grande Família, eu comecei a ser ator. Eu comecei a entender o ofício de ator. Até porque quem escrevia, em princípio depois mudaram, era nada mais, nada menos do que o Paulo Pontes, o Armando Costa. Né? E o outro autor, que eu não vou lembrar. O Oduvaldo Viana Filho. Mas obrigado. O Oduvaldo Viana Filho. Então, o Oduvaldo resolveu fazer do meu personagem, que era um estudante de medicina, um contestador da Grande Família. E nós fizemos programas excepcionais. Fizemos o Recadão, por exemplo, que era uma crítica à censura e à autocensura
pela repressão. E esse programa passou. Então, nós tivemos um encontro da grande família no Teatro Carlos Gomes, em homenagem, estava Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, era uma homenagem especial, não sei a quem, e nós fomos proibidos de dizer o texto destinado a nós. E o Flávio Rangel, que dirigiu essa apresentação, ele inteligentemente disse: vocês entrem em cena, todos, Jorge Dória, José Mafalda, eu, Armando Queiroz, Janine Machado, o Brandão Filho, que fazia parte, eu era avô, vocês entrem, tirem o papel que vão ler e não leiam. Fiquem em silêncio. E fizemos. Quando a plateia lotada do Teatro Carlos Gomes percebeu que nós não podíamos ler o que estávamos insinuando que leríamos... Tudo foi dito naquele veio silêncio. Abaixo. Abaixo a censura, abaixo a ditadura. Foi incrível. Repercutiu até na França. Porque eu era casado com a Elizabeth e o primo dela, que fazia pós-graduação em Paris, soube desse acontecimento. Isso porque o Flávio Rangel, vamos devolver para a censura o que a censura está querendo. Vamos transformar que genial, em protesto aquilo que eles nos proíbem de dizer. E em silêncio, então, né? Eu comecei a ser ator na Grande Família. E depois eles me trouxeram para as novelas novamente, mas com uma outra visão. E foi assim que eu me transformei em ator. E aí já era o criador de Sem personagens. Dúvida. E tive embates com muitos autores de novela que não queriam que eu criasse, né? Queriam me inibir, me impedir. E se deram muito mal. E outros que escreviam para eu improvisar, como a Glória Pérez, quando eu fiz o Lobato no Clone. Ou outros que escreviam para que eu pudesse fazer. E o último, recentemente, que fiz como quis, foi o Velho do Rio. Né? O Velho do Rio. Então eu tornei-me ator a partir do momento que eu fui punido, entendeu? Porque não entrei no jogo da empresa. Era para vender bota, era para fazer esquete, para ganhar dinheiro. Um cara, quando eu fiz o tabaco, por exemplo, que foi um acontecimento nacional, quando nós fomos para a campanha do Miguel Arraes em Recife, quando ele foi não só para o último comício, mas depois para a posse, que foi inclusive um comício lá na Praia da Boa Viagem, quando eu entrei, foi um escândalo naquela plateia. Tanto que o Silvio Rodrigues, o grande compositor cubano, e o Chico Buarque, quando nós fomos comer alguma coisa, isso já no Rio de Janeiro, o Chico chegou para o Silvio e disse: nós não somos nada, agora é só o tabaco. E um piloto de voo de Boeing, quando nós fomos numa das idas para Recife, lá, ele me chamou no reservado para me perguntar como é que era a minha relação com a Patativa, que era a grande morena dos Três Mulheres do Tabaco, que era Cláudia Alencar. E eu devolvi para o piloto o seguinte: comandante, se eu lhe perguntasse como é a sua relação com as suas comandadas, o senhor me responderia? Aí foi um silêncio. Então não me pergunte aquilo que eu não posso responder. Vamos falar de aviação. Maravilhoso. Foi. Então o imaginário, ou como também apareceu um cara que era o tabaco. Ele disse: eu vim aqui para falar com você porque eu sou você. Ele é casado com 3 mulheres. Eu falei: mas uma sabe da outra, sabe? E elas podem namorar? Ele disse: não. Nós somos homens, somos machos. Nós podemos ter Nós 3 podemos, mulheres. elas não. Eu falei: poxa, que coisa. Essa rebeldia na arte é uma característica sua. Recentemente também você negou papéis, né? Sim. A partir do momento que o vínculo com a Rede Globo se desfez, e eu já esperava isso, porque a partir do momento em que eles dispensam pessoas emblemáticas, históricas, como Tarcísio Meira e Glória, que eles jamais deveriam ter posto fora. Jamais. Porque eles renderam muito dinheiro para eles. Eu pergunto, quem vai ficar? Eu sabia, e pela minha rebeldia, eu sabia que eu seria um dos primeiros. E eu me preparei para isso. Felizmente, eu tive 2 casamentos na minha vida e todas as mulheres, minhas companheiras, eram muito econômicas. A atual companheira, a Vânia,
Né? Então, você precisa de dinheiro? Não, não precisa de dinheiro. Você quer que eu dê... Não, entendeu? Então, isso me permitiu, não só no primeiro casamento, como também no segundo, que eu conseguisse ter um patrimônio que me permite não precisar da Rede Globo de televisão. Quer dizer, não tenho necessidade de ser contratado dela mais. Né? Eu posso fazer. E posso também parar se eu quiser. É só eu reduzir um pouco o meu padrão. Né? Eu morar num dos imóveis que nós temos alugados, a gente pega o mais simples, né? E aí a gente mora lá e acabou, não precisa de mais, eu não preciso trabalhar mais. Mas tirando esse homem de negócio, você Sim. tem certeza que nunca vai deixar o palco? Nunca! Né? Porque eu tenho... Tá aqui fingindo que colocaria um pé no freio. Não, vai. não, eu estou dizendo que eu não preciso. Não precisa, claro. Então, eu me lembro que quando a pessoa muito educada me chamou para anunciar que a partir daquele momento eu passaria por obra certa, eu ouvi, com tranquilidade. E ao longo da nossa conversa, inclusive eles disseram gentilmente, nós damos o plano de saúde, isso a gente dá, não é da mesma qualidade, eu falei, muito obrigado. Agora, a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, o único problema da empresa não ter o ator contratado é que amanhã pode precisar e não tê-lo. Boa noite. Boa noite. Fui-me embora. Aí... E é o que está acontecendo. Aconteceu. Agora. Eu fui convidado logo em seguida pelo Rogério Gomes, que dirigiu o Pantanal. E no qual ele, depois da desistência do Fagundes, eu não era a primeira opção da empresa, o Fagundes desistiu, ele me chamou. E eu fiz o Verde do Rio. Tinha que ser meu. Aí, eles me chamaram para fazer Guerreiros do Sol. Eu gostei, eles me deram 20 capítulos e tal. Aí eu disse ao Papinha, agora é o problema crucial, é o acerto financeiro. Sim. Se não for o que eu achar pertinente, eu vou dizer não. Tudo bem? Ele falou, é por isso que eu te admiro. E eu disse não. Por 2 motivos. Primeiro, que a pessoa nem sequer me convidou para ir a uma sala. E eu sempre negociei olhando no olho. Eu disse, por telefone não negocio. Ele falou, não tem como negociar com você sem ser por telefone. Falei, então vamos lá, vou fazer uma exceção. Qual é a proposta? É isso, isso, isso. Não faço. E reforço o protesto pela falta de respeito de eu não ter sido recebido. Poderia ter sido recebido na sua casa. Recusei esse primeiro trabalho. O segundo foi uma participação em Renascer. Eu falei, não há papel para mim em Renascer. Você já esteve lá na... Sim, eu fiz o Tião. E o Irandir ia fazer o Tião. Não havia, não tinha o menor sentido eu estar na novela, entendeu? Em que um outro ator, amigo meu, vai fazer um personagem que foi emblemático, representado por mim. Eu vou fazer o quê? O dono da venda? Depois do Velho do Rio? Não. Não estarei em Renascer. Não foi nem aventada a hipótese de discutir valor. Já terminou ali. E nesse mesmo dia, o Eduardo Figueiredo, sócio de Maurício. Do Maurício, me ligou e disse, Osmar, eu sou Eduardo Figueiredo, de Manhãs e Manias. Você não conhecia pessoalmente? Não, pessoalmente não. Tá. Sou Eduardo Figueiredo, de Manhãs e Manias. Nós vamos montar o Veneno do Teatro, o Rodolfo Cireira, e você está sendo convidado para fazer o Marquês, que é o protagonista. Que é um autor espanhol, né? Isso, Rodolfo Cireira. Da Catalunha. Eu falei, não sei do que se trata, manda o texto para mim e te respondo imediatamente. Ele mandou, eu li, fiquei louco. No dia seguinte você respondeu. Exatamente. Eu só tive uma preocupação. Não sei se terei condições de memorizar tudo. Mas você tem aí um histórico de ser um excelente memorizador. Sim. E de dar bronca nos coleguinhas que chegam sem texto decorado. Sim, mas você também... Você tá decorando seu texto? O meu mas decorei. Uma coisa é você fazer uma cena na televisão, que você pode repetir. Outra coisa é você entrar em cena para fazer um ato de 1h15 minutos, você poder... voltar atrás, dizendo monólogos imensos e complicadíssimos, porque o texto não é fácil. O texto é complexo, é quase um clássico. É quase como se você montasse Ricardo III, é quase como se você montasse Hamlet, é como se você montasse Galileu Galilei. São textos que não admitem cacos. Então, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E, evidentemente, que eu tenho uma prática, né, desde criança de memorização, mas eu tenho com 76 anos de idade, me falha. Mas tem pernas boas.
Bom, veja bem. Em memória Em também. memória Mas a boa. perna não fala o texto. Mas dizem que quem tem pernas fortes tem uma tendência maior a ter uma memória boa e uma saúde. Sim, o Drauzio Varela, que é o defensor Drauzio da Varela. corrida, que eu sou admirador dele, não só pelo posicionamento político, pela coragem dele, ele diz o seguinte, ele é maratonista, né? Eu não vou maratonista, não Parou de serei. fumar e tudo para correr Mas maratona. eu corro seguramente com tranquilidade 1h15. Eu corri, antes de vir para cá, eu corri, né, na praça lá da Rua Augusta. Tem uma praça legal, que você pode, ninguém me conheceu, eu boto boné e vou. Corri, eu ia correr hoje aqui. Tem aqui do lado. Saí pela rua e tal, mas eu resolvi descansar, porque hoje é o último espetáculo, entendeu? E eu posso correr amanhã, não tem o menor problema, né? Eu já corri ontem, né? E fiz o espetáculo. Então hoje eu faço espetáculo, depois no dia seguinte eu corro. Isso aí. Mas ele diz o seguinte, uma coisa impressionante. A batata da perna é o segundo coração. É ela que bombeia na sua contração o sangue para o coração, né? Para o alto. E toda vez que você corre regularmente, né? E depois dos 40 minutos, a endorfina começa a fazer o efeito, o corpo todo se reorganiza. E tem um outro agravante, eu sou diabético. Não insulino dependente ainda, mas eu sou diabético mellitus. Então, quando eu corro regularmente, a minha glicemia vai lá para baixo. Ele é diabético não praticante, não precisa de insulina. Então, eu tenho necessidade de correr. Eu tenho necessidade de fazer exercício físico desde criança. Porque quando eu era, ainda nesse período, antes de ir para a televisão, criança, eu ficava parado num canto, enquanto os outros meus irmãos iam brincar. Minha mãe me levou ao médico, disse, esse menino está doente. E o doutor Ismael Resnick, naquela ocasião, geralmente os estudantes de medicina de classe média, eles tinham um consultório dentro da própria casa. Né? Tinha lá um cômodo, ele era um consultório, porque não tinha dinheiro para montar o próprio consultório, só depois eles montariam, né? Recém-formados. Né? E ele me examinou, disse, seu filho não tem nada, seu filho é muito saudável, ele tem que fazer ginástica. E a minha mãe disse, mas eu não tenho dinheiro para colocá-lo em clube. E ele disse, mas a senhora não vai pagar nada? Mas como assim? A senhora vai lá ali no Parque da Água Branca, ali na Francisco Matarazzo, e inscreve o menino. Tem mais irmãos? Tem. Então escreve os 3. Coloca os 3. Os 3, e eles vão terça e quinta fazer atletismo, natação no estado do Pacaembu. Sem pagar um tostão. Olha que maravilha, gente, que falta faz um clube público nesse Não é verdade? Opa. E aí, quem dos meus irmãos que deu prosseguimento a isso, até pela própria profissão, fui eu. Nenhum deles se interessou. Meu irmão mais velho, só quando serviu a aeronáutica, que ele fez ginástica, né, porque tem que ter uma obrigação do serviço militar. Depois nunca mais engordou. O Zé Valdir virou um fumante inveterado, bebeu um pouco, né? Eu cheguei a fumar, cheguei a beber um pouco, depois nunca mais, né? Quer dizer, não parei de fumar, parei com tudo, né? E tenho uma genética favorável. Então, eu, já aos 76 anos, me permito correr 1h15 com tranquilidade, né? E isso me reflete também no palco. No palco. Né? Agora, a cabeça e a memória, embora eu tenha sido treinado para fazer televisão ao vivo, e depois, quando eu cheguei para a televisão industrial, aí eu me dei bem. A primeira novela que está registrada na TV Globo, eu estou no elenco, foi em 65. Está, se você digitar Ilusões Perdidas, adaptação de Enia Pé, direção de Líbero Miguel, do mesmo Líbero Miguel com quem eu comecei a trabalhar. E o casal protagonista era o Reginaldo Farias e a Leila Diniz. Uau. Por quem eu me apaixonei, mas jamais me revelei. Era uma mulher linda. Temos aqui revelações. Ela fazia minha irmã. Eu olhava para ela assim, né? Só olhava, eu tinha 17 anos. Eu olhava para ela e ela falava, era muito bonita. E ela era casada. Ela era casada com o Domingo de Oliveira, que fazia o programa Show da Noite com o Glaucio Gil, que viria a falecer no programa. Então, eu viria trabalhar com ela depois, né? Excelso, né? Fazendo uma outra novela. Mas eu fui apaixonado por ela e nunca revelei esse amor. A Leila era uma força da natureza. Força da natureza. Uma força uma da graça. natureza. Uma pessoa. E eu me lembro muito bem dela, ela fazia minha irmã. Tem as fotos, inclusive, né? E tem uma foto com Miriam Pires, que fazia a mãe, e ela, que fazia a irmã. Ela era queimada do sol, entendeu? Muito elegante, muito inteligente. Mas ficou por isso, ficou só na minha memória, né? Não era para ser, não tinha que ser, e não foi, né? Mas foi 65. Mesmo. E tem uma coisa muito interessante. Quando você gravava uma cena, não tinha possa daqui.
Não tinha editec. Você começava a cena, tinha que ser até o final. Se errasse aqui, voltava tudo de novo. tudo. Nós entrávamos por volta de meio-dia nos estúdios ali da Bom Márcios. Saíamos 4 horas da manhã do dia seguinte. Uma vida. Uma vida. Porque gravávamos um capítulo por dia, sem o editec. Então tá tranquilo para você ficar 1h15 de peça? Quanto tempo o Veneno? 1h10. Não, o 1h10. Veneno, agora, o Veneno ele tem outras injunções, né, que exige do ator não só a questão do preparo físico, mas o preparo psicológico e também a técnica de projeção de voz, expressão corporal. Vocês se conheceram no palco, nesta peça especificamente, enquanto atores? Não, nós chegamos a fazer novela juntos, mas não chegamos nem a nos cruzar, porque era Atuar de juntos. Em Cordel Encantado. Cordel Encantado, onde eu fazia o Batoré, um delegado corajoso, e ao primeiro tiro já saía correndo. Né? Um delegado covarde, eu adorei fazer Batoré. Quando dá o tiro, ele dá no pé. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Batoré, quando dá um tiro, ele sai. Ele dá no pé, entendeu? Eu me lembro que usava uma peruca, foi ótimo, olha que interessante. Foi cabeludo. Pudemos usar a minha calvície como golpe teatral. Então, que coisa linda nesse personagem. Ele usava peruca porque tinha vergonha de ser careca. E eu me lembro que um dia o rei, né, tinha os reis, aquilo era uma alegoria. Quando ele entrou na minha delegacia, eu imediatamente fiz isso, né? Tirei a peruca, mas não dei conta. E fiz assim, né? Aí eu olhei e botei a peruca de qualquer. Quando eu virei, estava toda torta. E a Amora Walter deu um close. Aquilo foi um tiro, né? Sim. Então eu pude... E depois, quando ele se apaixona pela rainha, que era nada mais, nada menos do que a Mariana Lima. A Mariana Lima, né? A belíssima mulher, né? Mulher do Chico, né? Do Henrique Dias. Do Henrique Dias, né? Tem o Chico, né? E o Henrique, né? E ela tira a minha peruca. Então a gente está frente a frente... Ele é apaixonadíssimo por ela e ela... Ela te desnuda. Né? E ela disse assim, o nome, como era o nome do personagem, era muito engraçado, não vou lembrar aqui, né? Mas ela tira, você não precisa de usar peruca, e tira a peruca dele. Você não precisa usar isso. E ele Uma libertação. Não, pelo contrário, ela desnudou ele. Ele fica totalmente paralisado, de vergonha, né, diante dela, como se ela tivesse tirado a roupa dele. Foi incrível a cena. E ela diz, você não precisa disso. E aí ele depois volta a cobrir, quer dizer, não na cena. Uhum. E quando ele se despede dela, que ele teve que se retirar da novela, né? Quer dizer, o personagem teve que se retirar porque ele atropelou alguém, foi alguma coisa, algum delito que ele cometeu. E aí eu pedi para quem dirigiu, eu falei, eu quero parar o carro, porque ela foi se despedir dele. E eu já de peruca de novo, estava de peruca escondendo. E quando ele tirou tudo, entregou as armas dele e entrou no carro, eu pedi para parar o carro, Rainha Helena era o nome dela, e não tinha isso na cena. Eu peguei, saí do carro, fiquei no estribo, tirei a peruca e disse, Rainha Helena, eu te amo! E joguei a peruca para ela. Aí, ali sim, quando eu voltaria já não estava mais de peruca. Ali eu me libertei. Olha que quanta coisa legal como a calvície. Como a calvície. E na peça a mesma coisa, né? O Marquês, o texto. O texto é de um espanhol, foi traduzido, né, pelo Hugo Coelho. Aqui. E é um texto que do século XVIII, é isso? Se passa no século XVIII. Seria no período da Revolução Francesa, 1789, inicialmente, porque, na verdade, ele escreveu isso em 79, em 78, em 75 acabou a ditadura do Franco. Que quero dizer aqui que não tenho nada a ver, não tenho parentesco nenhum com o Franco. Tá? Quero deixar claro aqui. Francamente, né? Francamente, gente, não tem parentesco nenhum. Então, mas de 3 anos depois ele escreveria a peça para a televisão, que depois seria adaptada para o teatro. E a peça reflete a sua época. E a peça é completamente atemporal. E a nossa montagem tem uma particularidade em relação a todas as outras que foram feitas no mundo, e foram 62. O espetáculo foi montado da Grécia ao Japão, dos Estados Unidos
Albânia. E porque todas as outras montagens tiveram esse rococó dessa época, né? Essa coisa monárquica. E a nossa não, é uma montagem mais atemporal e que internamente assim a gente tem como um pacto nosso que ela se passaria em 1920, mas não há nenhuma referência tácita ou explícita no texto em que momento isso, em que a ação esteja se passando, porque não é isso o mais importante, né, do espetáculo, e sim essa relação desses dois homens humanas e todas essas possibilidades, todas essas vicissitudes, idiosincrasias dessa relação humana. Até que ponto isso tudo pode chegar, né? E que caminhos podem ser trilhados na condução dessa relação de um visitante à casa desse marquês, né? Que o convida para os seus domínios, para o seu convívio, aparentemente para um convite salutar, um convite de oportunidade de trabalho, mas que não muito ortodoxo, né? E outra coisa, o micro reflete o macro. Quer dizer, nesse micro você tem a ideia do macro. Pode não ser ortodoxa, mas é muito amistosa, né? Porque o Marquês não é amistosa, porque começa uma coisa. Mas ele manda um bilhete convida. Sim, e você vai e fica lá feito um idiota, esperando. E ninguém aparece para te receber. Já começa mal. Porque, na verdade, se de fato o fosse real, ele seria recebido na porta. E de repente ele é introduzido num aposento. Numa cilada. Quer dizer, ele não sabe, ele está lá esperando. Está lá, já sonhando com o dinheiro que ele vai ganhar. O convite foi muito gentil e acolhedor. Né? Porque ele vai assisti-lo, o Marquês vai assisti-lo no teatro, porque ele é um ator. Mas ninguém sabe quem o introduziu aos aposentos no qual se desenrola a história. Ninguém sabe. Quem o recebeu? Não foi o criado. Porque senão ele seria reconhecido por você. E você nem conhece o cara. Quem o introduziu? A mão invisível do teatro. Não tem a mão invisível do mercado. Não, a imaginação de cada um. Agora, de qualquer maneira, quando a peça começa, você já está lá. Quem o introduziu? Já pensou nisso? Sim, provavelmente o empregado. Não, mas o empregado quando entra... Ou a porta estava aberta. O empregado, quando entra, não há nenhuma referência de que você já ouviu. Sim, não há. Verdade. Então eu quero que você me desvende esse enigma. Quem o introduziu aos aposentos particulares? Eu invado a peça hoje, te ajudo. Vou lá te receber com um cafezinho. Não, pense a respeito. Claro. Como foi parar lá? Pense a respeito. Nunca ninguém se preocupou em perguntar isso. Quem o introduziu na sala do Marquês? Quem? É uma pergunta a se fazer. Nunca ninguém questionou. Quem assiste a peça é um questionamento bastante... que a gente está falando aqui para ouvintes que, em sua maioria, não assistiram o espetáculo, não sabem do que a gente está falando. Mas o espetáculo, quando ele recebe, na verdade, um convite, um bilhete no camarim dele, entre o intervalo de uma cena, de um ato e outro, ele recebe um bilhete do Marquês o convidando para ir à sua casa. E o espetáculo, quando abre, o ator já está lá, tomando um chá, literalmente, um chá de cadeira, por 1 hora, e que ninguém aparece. Então, realmente, esse questionamento do Osmar é bastante... Ele faz uma referência ao criado, que possivelmente teria sido o outro, que foi preparado para introduzir, a peça é genial. E fecha por fora. Tanto que eu digo. E a outra porta, que dá para o hall, está trancada. Trancada pelo lado de fora. Foram as ordens que eu dei ao meu criado. Ora, foi o criado. Ele não se refere ao criado que o recebe, mas ao criado que se incumbiu de trancar a porta assim que você fosse introduzido. Então, você foi introduzido, sim, por um criado. Quem é o Marquês? Quem é o Marquês? E o que você tem a ver com ele? Eu sou apaixonado pelo Marquês.
Tanto que quando me perguntaram como é que eu ia criar o Marquês, eu falei, dentro de mim mesmo. Eu fiz Hitler no teatro. Um dos grandes psicopatas da história. Ganhei o prêmio de melhor ator da PCA por Hitler. Eu me lembro que eu subi no Memorial da América Latina. Mas você sofreu um hatezinho na época também, claro, por fazer o Hitler. A ousadia, né? Não, e a ousadia de dizer no programa do jogo Sim. que eu ia interpretá-lo pela ótica humana. Porque eu, como brasileiro e como sul-americano, não posso dizer isso. Mas o Ralph Fiennes, que fez a lista de Schindler, pode. Sim. E quem viu a foto do Hitler, bebê, é apaixonante. Lindo bebê. Hitler foi bebê. Foi. Como todos nós. E é pela ótica humana que você destrói o mito. É pela ótica humana que você destrói a maldade, a crueldade. É colocando... E também, sabe por que não querem que se analise Hitler pela ótica humana? Pelos cúmplices dessas canalices. Que foram muitos. E que ainda não se desfez. E seguem ainda. E ainda não se desfez. Por isso que eu, como sul-americano, não posso falar. Mas o Ralph Fiennes pode. E aí eu fui chamado de inocente e útil. Agora, a comunidade judaica, de algum modo, algumas pessoas, eu passei por algumas situações e eu as enfrentei. Mas depois, até lá na frente, vieram pedir desculpas. Mas teve comentário de que eu era inocente e útil. Quer dizer, me colocando num patamar de ignorância. Não, tudo bem, não tem problema. Incomodou, encheu o saco. Eu me lembro que num almoço para o qual eu fui convidado, e era na casa que era do meu vizinho de porta, do irmão do Jorge Amado, que era o Joelson Amado, uma pessoa maravilhosa, fomos vizinhos. Uma convidada dele, estava eu, Vânia, lá almoçando, disse, é obsceno representar Adolf Hitler no teatro. A mulher disse na mesa. E eu retruquei. É obsceno impedir a representação de Hitler no teatro. Se a senhora não concorda, vá à porta do teatro, faça campanha contra. Não foi, né? Mas impedir, não. Não, impedir não. Ninguém pode impedir. Ninguém. Não é a senhora, não é ninguém. A arte não pode ser reprimida. E falar para você ainda que esteve lá na Grande Família em silêncio, né? Fazendo seu protesto na Grande Família na época da ditadura. Isso foi anteriormente. Não, sim, mas assim, falar isso para você, que é um ator não, que viveu ali, na verdade, quem dirigiu esse protesto não fomos nós, né? Nós só obedecemos. Foi o Flávio Rangel, que também era um cara que tinha uma visão muito clara das coisas. Né? Ele disse pra gente, ele disse, vocês entrem... Mas eram vocês que estavam na linha de frente, vocês que estavam na linha de frente. Exatamente. Entrem, tira o papel e fica parado. Foi um rastilho de pólvora. O público entendeu na hora. Me fale do Marquês. Sim, o Marquês. Fale deste então, homem. Quando me perguntaram como é que eu iria representar o Marquês, eu disse ia buscar dentro de mim mesmo, porque nós temos potencialidade para tudo, né? E ainda mais como artistas. Imagina, se eu representaria... Não há personagem que eu não tenha possibilidade de representar. Qualquer personagem, eu tenho condições de fazer, entendeu? De qualquer maneira. Seria capaz de fazer Romeu e Julieta, uma atriz de 70 anos. A gente poderia botar uma malha preta e a gente passaria a idade de 15, 14, 15 anos. Como fez a Hebe com a Lolita, não foi a Hebe, a Lolita, e a Mary Bello. Fizeram uma esquete de comédia com Golias. Exatamente, né? Mas digo, verdadeiramente. Verdadeiramente você pode. É só você dar a leitura, o público aceita. Sim. Né? Como você disse mesmo, que aquela atriz fazia a personagem, fazia ela criança, fazia ela adulta. A Norma Leandro. A Norma Leandro. Argentina. E era aplaudida. Ela voltar para adolescente, depois fazia 70 criança, anos. Dos 8 aos 80. Então, você pode fazer. Uma vez que você deu a leitura, você pode fazer, né? Então, o Marquês, eu acho o seguinte... O teatro é fascinante por isso. Sim. Porque o audiovisual requer um physique de rôle, uma estética apropriada e que seja condizente, é a palavra, com a sua faixa etária. O teatro não. Porque, na verdade, o tem saltos, possibilita saltos. Com algumas exceções, que eu tive o privilégio de trabalhar com Dias Gomes, tive o privilégio de trabalhar com Dias Gomes, tive o privilégio de trabalhar com Glória Pérez, fiz personagens incríveis, né? O Lauro César Muniz, né? Agora,
eu digo assim, a televisão ela tem uma tendência a colocar você numa forma, né? Uhum. Para que você não raciocine, né? Para que você não pense. Posso teorizar ali. E o teatro é uma arma poderosa, né? Sim, Que te leva ao raciocínio. Por isso que ele tem que ser punido, né? A cultura, de modo geral, né? Não sei qual oficial nazista, não sei se foi o Goering ou o ministro da propaganda lá, o Goebbels. Não sei se foi ele que disse, toda vez que eu ouço a palavra cultura, eu tenho vontade de puxar, sacar a arma, né? Foi o Goebbels. Então, ele era ministro de comunicação, né? Ele que diz uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade, né? Vira verdade. E agora o Reich foi projetado para 1000 anos, durou 13, né? Então, quer dizer, a teoria dele foi tudo por água abaixo. Durou bastante, até mais do que deveria. Exato, mais do que deveria. Então, eu acho o seguinte, eu não fui buscar em lugar nenhum. Eu fui buscar dentro de mim. Porque ele é um provocador, né? Sem dúvida. O Marquês, irônico. Ele joga na tua cara umas coisas, sim. aquelas hipocrisias, né? Sim, cínico. Eu adoro. Excêntrico. Ele é um canalha. Assumido. Tanto que ele diz, como é que tem uma frase que ele diz assim, e eu estou falando por experiência própria. Eu adoro. E ele tem tiques, né? Ele tem coisas, eu adoro entrar em cena com o criado. Criado e o Marquês, porque o Marquês é o criado e o criado é o Marquês. Né? Mas me fascina o texto, me fascina. Eu entro com muita alegria, né? Não, depois de 10 anos, né? Voltar ao teatro, né? Ao com palco, um texto desse. Né? E agora que eu estou com um domínio total e absoluto, né? Do que falo. De coisa, então... Quando estreou a peça? Ela é um bebezinho. A peça é um bebezinho. O texto, não. Como o Osmar já explicou, encenado desde 78 pelo mundo, né? E ganhou 30 prêmios mundiais pela qualidade da dramaturgia. O autor ganhou 30 prêmios no mundo. E a nossa montagem estreou em janeiro, em Belo Horizonte. A gente já passou por várias capitais, Goiânia, Brasília, Belém do Pará, Porto Alegre, foram algumas capitais. Fizemos 2 temporadas em São Paulo, uma temporada no Rio de Janeiro, e agora a gente começou a fazer o interior de São Paulo. Fizemos São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto. Alguns sim, outros não, né? Eu tenho uma fala do Marquês, por exemplo, que eu lembrei agora, que eu adoro dizer assim. Mas quando eu mencionei o inferno na Terra, não fiz como uma espécie de repulsa moral ou condenação religiosa, né? Absolutamente. Eu apenas estava chamando a sua atenção para um fato pelo qual, devo admitir, tenho uma certa, como direi, admiração estética. Será esse o antídoto para todo esse veneno do teatro? Não é maravilhoso? Olha que texto incrível, né? Olha, maravilhoso. E você não acha que pode? E você assistiu, Tainá? Não, eu queria hoje assistir a peça. Por favor. Por isso que eu falei, se precisar de ajuda para levar um cafezinho. Digo, você não acha que pode? Ora, isso me surpreende. Vamos lá. Quando você representa um personagem corrupto, um assassino, não sente lá no fundo uma certa inveja? Isto é, quando você renuncia às convenções sociais e às normas pré-estabelecidas e para de se comportar como se deve? Mas isso é ficção. Ficção! Ora, ficção. Certamente. Ficção. Eu tinha esquecido. É uma mente brilhante do personagem. E o Osmar tá realmente, eu como colega, tenho que ter um poder de concentração bastante grande. Porque ele tá num momento antológico mesmo. Claro, tem uma carreira brilhante, né? Sim. A gente para lembrar de tudo que ele já fez e tudo. E eu tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes no teatro, inclusive assisti. Tive a honra e o prazer de assisti-lo fazendo Hitler. O Hitler. Mas... Não é um grande texto, né? Você sempre mas era um grande não personagem. Era mesmo. Mas era uma atuação digna de todos os prêmios que ele ganhou. Não raro, ele ganhou todos os prêmios. Sim, ele é cheio de medalhas. Cheio de condecorações. Boas entrevistas agora com todas. Mas é um momento antológico mesmo, assim. Os críticos todos dizem isso. A gente teve todos, enfim, infindáveis críticas. Felizmente, as críticas à nossa montagem, elas são todas unânimes.
Só falam maravilhas do espetáculo, não teve uma sequer que tenha pontuado nada de negativo. Todas fazem muitos louvores, assim, a nossa dupla, a nossa química que temos em cena, Importantíssimo. que é uma coisa muito importante, porque é um trabalho de 2 atores e um trabalho de, você vai ver hoje, de absurda entrega. E que a gente tínhamos muito receio, porque é um espetáculo, como o Osmar disse, complexo. A gente não está fazendo e nada contra, porque eu já fiz muito e adoro fazer, mas não estou fazendo um vaudeville, não estou fazendo uma comédia corriqueira, popular. A gente está fazendo um texto que está num nível tão genial que por isso o Osmar pode compará-lo a Shakespeare, a Ibsen, porque é um clássico por todas as coisas atemporais e humanas que são discutidas, inclusive, em cena. E isso só os grandes autores, e com essa condução e com essa carpintaria que o Cirera cria dentro desse texto, isso são momentos raros, únicos, sublimes que o teatro tem. Então a gente está muito feliz, porque uma das missões que a gente tinha de responsabilidade é se o público não ia ficar enfadado com o texto, com a montagem. Ser pesado, cansativo, Cansativo. arrastado. Pesado ele até por algumas outras razões que não dá para dizer aqui, não dá para ter spoiler, só posso dizer... Mas não é culpa da peça, é culpa do que alcança na pessoa ali. Não, talvez. é culpa do que alcança em cada um, sim, da leitura que cada um tem, mas por conta dessa montanha russa, que é o personagem, os dois personagens, mas sobretudo o personagem do Marquês, do como ele, com o seu equilíbrio, a sua calma, a sua tranquilidade, a sua fala mansa e cheia de coloridos e tessituras e nuances, do que ele é capaz, porque todos nós somos capazes de tudo isso enquanto seres humanos. E ele traz à tona, sem hipocrisia, para tudo isso. Então a plateia que vê um senhorzinho fofo, elegante, muito meigo e doce, Malvadão. e que serve muito e recebe acolhedoramente, né? E com muita galhofa depois que ele que ele se demonstra ser quem é, ele vira um ser Um demônio. endemoniado, cruel. Agora a gente nem tem ideia do que vier a ser demônio. Nós tivemos uns bons treinamentos aí. As pessoas ficam um pouco... então, assim, uma das dificuldades e compromissos e medos que tínhamos no processo de ensaio é como isso ia chegar no público. Porque acima de tudo, o espetáculo é costurado e construído como um thriller, como um suspense. O gênero é suspense. A gente não está fazendo uma peça épica, ela é épica, né? Pela condição genial do autor. Mas ela não é um drama, ela é um espetáculo com cunhos psicológicos, sim, mas como quase todo suspense, né? É um suspense psicológico. É um suspense ali, né? psicológico. E que mastiga, né, a cabeça do seu algoz, que no caso sou eu. É importante essa parceria, né? Porque eu não vejo outro ator a não ser o Maurício para poder... Eu muito menos. Porque há uma generosidade do Maurício e na plena consciência que ele tem da sua trajetória dentro do contexto. Né? Ele, grosseiramente falando, é uma espécie de sparring, né? Quer dizer, eu estou batendo, e ele vai, entendeu? E o Marquês não, ele só bate, entendeu? E ele vai assimilando os golpes. E as máscaras vão sendo trocadas, isso é muito bonito. A máscara da vaidade e do egoísmo, porque o vaidoso e o egóico é o meu personagem. Só que na verdade não é. Mas tem que ver a peça. A máscara é trocada. E ele próprio assume isso. Porque na verdade é uma forma como você se relaciona com o mundo para se defender. No caso do meu personagem. Os papéis que vivemos em nossas vidas. Os papéis que vivemos em nossas vidas. Dentro de casa. Na vida. E na vida como um todo, né? Então, ele é egóico, ele é vaidoso, ele é brilhante, mas, na verdade, tudo isso é uma casca para se defender como celebridade que ele é, né? Porque ele o é. Porque ele o é,
Ele é É célebre. de um dos atores mais famosos e importantes da França, o meu personagem. Mas tudo isso é uma casca, porque por detrás daquilo ali tem um ser humano, como eu digo no meu próprio monólogo, um mito. E os mitos também choram. E choram na sua intimidade, da sua fronha, nos seus hotéis fazendo turnê e por aí vai. Então, os mitos também têm as suas particularidades, as suas dores, né? As suas tristezas mais profundas. Então, tudo isso vai sendo trocado de papel. E o meu personagem vai sendo completamente contaminado por essa franqueza, pela revelação de quem ele é, né? E sendo minado por esse homem no seu Ele calcanhar de Tanto que ele Aquiles. diz, um ator, a mais desprezada e, no entanto, a mais invejada de todas as profissões. Agora me diga, nesses últimos 4 anos que vivemos, tem frase mais contundente e forte não tem. e mais Não tem. atual do que essa? A Não profissão mais desprezada, Mais desprezada. que fomos muito, né? Sim. Fomos vilipendiados, fomos E, no entanto, a mais invejada. mais fomos invejado. demonizados, né? E assim, gente, cultura é economia, 3% do PIB, movimenta uma cadeia gigante, né? Para além de todas as delicadezas, nuances que a arte nos traz, que E eu nos falo, salva. e nos salva e nos separa da barbárie. A É. arte nos salva da barbárie. Por isso que é tão perseguida. Por isso que é tão perseguida. Sem dúvida Tem alguma, né? o fator econômico também, né? De isso, é. movimentar a economia. pipoqueiro, do país, né? Tudo. O pipoqueiro está na tudo. porta do teatro porque A existe senhorinha que tá público. limpando o banheiro. O Uber, O a Uber. senhorinha que está limpando o banheiro do Exatamente. teatro. Porque o banheiro precisa estar limpo, Sim. senão o público reclama. E as pessoas acham que realmente, por tudo isso que vivemos, e acho que é sempre importante a gente dizer, e estamos num programa intitulado Francamente, né? Francamente, é. Exatamente. As pessoas acham que são só os artistas globáticos, Sim. globais, que estão ali no palco. Não. As pessoas chegaram ontem, às 9 horas da manhã, para montar um espetáculo enorme, grandioso. Eu não sei como é que esses profissionais, estava falando para o Marcelo, que é o nosso administrador, como é que as pessoas conseguem. Claro que eu vivo isso no meu Sim. dia a dia há 37 anos. Né? Já fiz espetáculos até maiores do que esse no que diz respeito a cenário. Mas o nosso espetáculo, por exemplo, tem uma luz muito complexa, porque é um suspense, então tem que criar todos esses climas. A nossa montagem, a primeira montagem, eu esqueci de dizer, no mundo, que torna o texto mais atemporal e que bota música ao vivo em cena. Com temos violoncelo, a música ao É vivo. isso com que Matias agora Roque e que nós Fidelis. tínhamos esquecido de mencionar o Matias Roque, que com seu violoncelo abrilhanta e é preponderante o som que ele tira do seu instrumento, pontuando até o grand finale o nosso espetáculo. Até no momento em que o Marquês Mas para ter o arremate final. Para ter música ao vivo com o Matias, que é brilhante sim, que é maravilhoso sim, mas o Matias não faz sozinho. Ele precisa de pelo menos 2 profissionais para assessorá-lo enquanto técnicos para que aquilo aconteça. Um técnico nosso, um técnico da casa. Tudo isso demanda tempo e é uma entourage de profissionais que tem atrás e na frente da gente. Né? Então, é importante que o público tenha essa dimensão, porque o público realmente não tem. O público que vai ao teatro, esse sim, esse tem respeito, esse entende que existe uma cadeia produtiva, que gera empregos, que gera negócio, mas por tudo que foi dito, né, da Lei Rouanet e tudo mais... Lei de Rouanet. Lei de Rouanet. Dos disparates que foram ditos, inclusive para colegas nossos, né? E posso citar uma colega minha que eu tive muita felicidade de conhecê-la na última novela que fiz, que é a Cláudia Raia, as barbaridades que foram ditas. Sim. Se o nosso espetáculo gera muito emprego, e empregos indiretos, porque tem a lavanderia, inclusive, que recebe dinheiro para lavar os nossos figurinos, porque a gente está numa turnê. Então, quer dizer, a cadeia que tudo isso move, do público que pega os seus aplicativos para ir até o teatro,
a condução, tudo, muita coisa. E as pessoas acham que a Lei Rouanet, por exemplo, é uma torneira que você abre, liga a torneira e o dinheiro cai diretamente Direto. na conta da Itainã, ou no meu, Podia ser ou no assim, do Osmar. né? Mas Podia, o que ia eles ser têm tão que negociar com a fácil. empresa, porque quem guarda esse dinheiro é a iniciativa privada, né? É, Então, assim, quem consegue chegar numa mesa de um banco Safra, de um Safra, por exemplo, do Ambev, para conseguir um patrocínio também, é um lugar de muito privilégio, é uma né? isenção, primeiro, que É uma isenção. é isenção do governo, Exato. de receber 3%, porque 97% do imposto a empresa vai pagar. Ela tem que pagar, ela é Sim. obrigada a pagar. Agora, ela escolhe se ela quer Destinar. fomentar que livros sejam publicados, se peças sejam montadas, se peças infantis possam ser montadas e que isso gere formação educacional, porque teatro infantil, estamos falando de um espetáculo adulto que fazemos, mas o espetáculo infantil, ele é fundamental, assim como leitura, assim como exposições, para a formação e o caráter de um indivíduo. Isso só a cultura faz, junto e aliada e de mãos dadas, com uma boa educação. Claro. Na escola e dentro de casa também, com pais conscientes. Então, não é uma torneira de um dinheiro que jorra, não. Você tem que primeiro ter proponência. Para você ser proponente, você tem que ter lastro. Para você ter lastro, você tem que ter histórico de ter produzido. Não basta querer montar um programa, não basta... primeiro que a Lei Rouanet, ela não atende nem o audiovisual, né? Ela atende o circo, Sim. ela atende o teatro, né? Música instrumental. Música instrumental, porque a lei do audiovisual é outra lei, né? Então você precisa ter histórico, currículo, como proponente, como produtor. Uma ficha técnica. Eu via, por exemplo, eu fiz uma novela no SBT, por exemplo, e a protagonista, por exemplo, era muito jovem, ela veio fazer um espetáculo que eu fiz, que foi O Aprendiz de Feiticeiro do Goethe, que foi inclusive foi a estreia do Antônio Calmon no teatro. Que já era um cineasta muito importante, um novelista muito importante. E eu vi, por exemplo, ela tinha essa menina tinha uma postura, Giovanna Grigio, muito acirrada politicamente, uma menina de 17 anos, e o quanto ela foi atacada, por exemplo, nas redes sociais, como uma amadora da Lei Rouanet. Gente, ela nem tem currículo de produtora, portanto, ela não podia nem ser proponente, né? Ela tinha currículo já como atriz, já tinha feito várias coisas desde criança, mas ela não poderia nem ser proponente de projeto. Então as pessoas não têm muita consciência. E o fato da gente ter Rouanet não significa que a gente vá ter o patrocínio. Exato. Porque eu já tive projeto, por exemplo, com o Estênio Garcia, um projeto meu, com o Ulisses Cruz, um diretor muito importante, que com um valor aprovado na Rouanet de R$800 mil, um valor muito baixo, para um espetáculo com 15 atores, com adaptação do Fernando Bonassi, que íamos fazer M, o Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, um projeto meu com Ulisses Cruz. E eu consegui captar R$100 mil. Não, eu consegui captar R$80 mil. Não, foram R$100 mil mesmo. Só que eu precisava de 20% para poder movimentar o projeto. Eu devolvi o dinheiro todo para as empresas, porque como é que eu ia montar um espetáculo de 800 com 100? Né? Então, as pessoas não têm muita consciência disso, que é uma luta depois que você consegue a Rouanet. É uma luta. E assim, o agro tem investimento, dinheiro público. Tecnologia tem dinheiro público. Todos os setores da economia têm dinheiro público. Talvez esse agro que a gente conhece hoje não seria do tamanho que é se não fosse dinheiro público. Sim. Se não fosse investimento público. Mas a cultura é ameaçadora. Então. Eu preciso entender como é que, por exemplo, se a cultura não fosse ameaçadora, o Paulo Freire não teria sido preso por ter desenvolvido um sistema de alfabetização revolucionário. Que nunca, de fato, foi aplicado no Brasil, né? Foi preso. O Paulo Freire foi preso pela ditadura porque criou um processo de alfabetização revolucionário. Reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quer dizer, em vez das pessoas irem ao mestre, ao professor, o professor é que vai a ele, com a linguagem dele, né?
Gente, qualquer análise que a gente faça aqui é infrutífera nesse sentido, porque não é do interesse de um governo que não tem uma proposta democrática, vamos dizer assim, no mínimo, né? Que interesse divulgar a cultura. Claro. Nem cultura e nem educação. Nem educação, a e principalmente do poder educação. E de né? poderes de governos autoritários se Sim. dá na falta de cultura e educação. Sim, porque você dá educação, a pessoa sabe ler, ela vai ter mais informações. Sim. E aí você dá cultura, isso tudo misturado Dá senso crítico. É uma coisa que faz aquele cara dizer assim, eu tenho vontade de puxar a arma e dar tiro. Não interessa. Não interessa. Entendeu? Por isso que quando você opta por essa carreira, você não sabe se vai ser. Eu sou um herói de onde eu vim, chegar onde cheguei. Eu sou um herói. Quantas vezes eu tentei sair e não consegui? E não vai. Não, agora não. E agora nem preciso. quantos Osmar Não, agora Prado? nem preciso. Quantos Só existe uma forma de eu sair. E quantos Osmar Quando eu Prado morrer, a gente tem no Brasil? Porque eu não sou eterno. Conta nos dedos. Como é que é? E quantos Osmar Prado a gente tem no Sim, Brasil? mas deveria ter vocês, 500 mil Sim, Osmar é Prado, claro, entendeu? é claro. Você tem uma referência, duas referências, mas isso também não é Não, eu bastante. não estou falando de ator, não. Não é o Eu suficiente. estou falando de carreira bem construída, de solidez, Mas eu de sou- viver. eu sou um de viver- privilegiado. Sim, de viver com conforto da Eu sua tive arte. amparo desde o tempo que eu era menino. Eu fiz uma participação na primeira direção do Anselmo Duarte, na Vera Cruz, absolutamente certo. Eu tenho, inclusive, a cena do filme. E fomos na Vera Cruz, minha tia me levou, minha tia que me levava. Nós fomos tratados com muita elegância por ele. Ele era um astro daquele período, foi a primeira direção dele. E ele era o protagonista, absolutamente certo. Era a história de um cara que sabia toda a lista telefônica do estado de São Paulo. E aí, quando ele dizia, caía na minha casa. Era eu, a Gislene, a Suzy Arruda e o Emanuele Corinaldi. Então, quer dizer, eu estou lá, pequenininho, trabalhando numa cena do filme absolutamente certo, em direção do Anselmo Duarte. E o que aconteceu com o Anselmo Duarte depois que ele ganhou a Palma de Ouro? Ele foi para o ostracismo. Ele voltou para Itu. Ninguém mais falava dele. Ninguém mais falava de Anselmo Duarte. O cara que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Não interessa. E de uma obra de Dias Gomes. Né? Que eu tive a honra de fazer a primeira novela dele na Rede Globo, que foi Verão Vermelho. Mas é que esse sucesso também que a gente acredita, né? Ele é uma coisa muito ilusória, né? Da gente acreditar que o sucesso garante carreira. Sucesso não é garantido. Isso Ele não é é nada. efêmero, né? Efêmero. Ele é uma fumaça. Claro. Você consegue pegar a fumaça? Eu não tenho ilusões. nenhuma. Mas a gente deve destacar que toda essa conversa, a gente estava falando, era mais do ponto de vista do que a população abduzida e cooptada que foi, sobretudo pelo governo anterior, do que ela acha e diz ao nosso respeito enquanto artistas. Porque a gente deve também reverenciar, e eu disse agora há pouco, que a cultura sempre foi esquecida, né? Sempre foi o primo pobre em todos os governos. Mas a gente também tem que ressaltar que a Rouanet voltou. Sim. E a gente tem que ressaltar que a gente está vivendo um momento político bastante profícuo, e a nossa ministra da Cultura e esse governo estão fazendo um trabalho de reconstrução do Brasil. Eu estive segunda e Porque terça com o Ministério da as Cultura. pessoas não sabem. Primeiro porque acabou a secretaria. Sim. O Voltou o Ministério. ministério. Exato. Porque Com uma nós tínhamos o garante à ministério. frente. A É. primeira Uma coisa mulher que, de luta dentro da que o governo Bolsonaro fez foi extinguir o ministério. Então, era sobre Temer, isso que eu estava falando, porque tentaram demonizar, e ainda continuam, né? Porque é o discurso deles, é o discurso do ódio, é o discurso da blasfêmia, né? É pautado nisso, na mentira, na fake news. Esse governo já começou reabrindo os teatros federais. São federais. Se são federais, são do povo. É do povo. Então você tinha o Teatro Dulcina, na Cinelândia, o Teatro Glauci Rocha, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, Todos fechados, o Teatro Cacilda Becker, no Largo do Machado, todos fechados, que são teatros federais. O Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, é o maior polo de teatros federais do Brasil.
Depois tem um teatro em São Paulo, que é o Teatro de Arena Eugênio. É só para ilustrar uma história aqui. Eu vou contar uma história aqui interessante do Teatro Arthur Azevedo. O Getúlio Vargas, que gostava de teatro, Getúlio Vargas, ele ia aos espetáculos. Ele criou uma lei que para cada teatro demolido, um teatro construído. E um cara rico comprou o Arthur Azevedo e derrubou o Arthur Azevedo para construir um prédio. E aí ele teria que cumprir a lei. E ele cumpriu. Sabe o que é que ele fez? Milionário. Construiu o Arthur Azevedo ali no Jardim Botânico, com todo o requinte de um teatro de qualidade, palco, rudimento, spots e tudo. Quando terminou a construção, ele botou um cadeado na porta e disse: ninguém usa. Porque a lei me obriga a construir, mas não me obriga a fazer funcionar. Portanto, não funcionará como teatro. Não sabia dessa história. Anos e anos. Sabe quem o demoveu? A Rede Globo de televisão. É o o Teatro Fênix. O Fênix. Bom nome, então faz sentido. Aliás, eu total falei o Arthur nome. Azevedo, é o Teatro Fênix. Teatro O Fênix. Teatro Fênix. Nós trabalhamos lá no Fênix, fazendo a Grande Família. Aquilo foi estúdio de televisão. Para teatro, nunca. E depois, hoje, sabe o que é que tem lá? Acabou, caducou essa lei, tem um espigão. Isso assim, eu construo, Mas ninguém usa. mas ninguém usa. Assim é. Então, isso lá atrás, porque o Getúlio, apesar de ser também, não era flor que se cheirasse, porque se fosse não mandaria a Olga Sim. para os nazistas matarem, para o Rio, de Você presente. Você fez Olga também, Eu fiz né? Olga. Você fez o Getúlio. Fiz o não foi? Getúlio. Eu fiz o Getúlio 3 vezes. 3 vezes? Tem, 3 vezes. tem um Fiz em karma, Olga. você sabe que tem um karma aí, né? Você com Getúlio não é Sim, possível. mas pior karma que o Marquês. Getúlio não é nada diante do Marquês. Não é verdade? Não é verdade. Getúlio Né? é Então você vê que eu tenho Foi um bom moço. eu- Jorge Marcelo. eu tenho um passado Você tem um passado. do- um lastro. dos canalhas, não é verdade? Então, e também uso a minha própria canalice, porque de alguma forma, todos nós, em algum momento, né? Sim, somos. Eu, por exemplo, tenho muitas idiosincrasias. Não quero conhecer. Na minha... Não. Hoje, Já estou bem no Mas- palco. Você Claro. está sofrendo já no No palco. palco. Claro que já fizemos, evidentemente que já pisamos na bola, lógico, quem não pisou. Mas eu digo assim, como é que, se isso acontece num país em que o cara diz eu construo, mas não uso, primeiro é o excesso de dinheiro, né? O cara tem dinheiro para valer. O Segundo, acúmulo de riqueza. que ele faz o que ele quiser. não é verdade? Então, hoje, nunca foi usado para teatro. E aquilo hoje não existe mais. É um espigão porque a lei caducou, né? Agora, eu fiz Getúlio em Olga, fiz Getúlio no documentário do Silvio Tender, Tancredo a Travessia, que é exatamente a reunião ministerial, onde ele levanta-se, e aliás, com o Tancredo do lado, que era ministro ministro da Justiça do Getúlio, na madrugada do suicídio. Ele levanta-se, diz aos ministros, já que os meus ministros não deliberam, delibero eu, mantenham a ordem, eu entrarei com um pedido de licença, mas caso a baderna se estabeleça, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver. Dá um beijo na filha e sobe lá para o quarto do Catete, que está até hoje como ficou, lá na madrugada. E eu, menino, ali no terreno da nossa casa... Tem até o pijaminha dele, não tem alguma coisa? Não, tá o pijama, o 38 com a bala, né? E até ele perguntou, meses antes, quem não quer nada, para o filho que era médico, se uma pessoa quisesse matar com um tiro no coração, o que é que faz? 2 dedos abaixo do mamilo, faz pontaria e atira. Ele deve ter feito isso. Puxou, né? O Valmor, por exemplo, que suicidou-se, foi na cabeça. Mas isso é outra coisa. Agora, o que eu fiz Tancredo a Travessia, que foi exatamente essa reunião ministerial, e fiz também um outro documentário que eu não vou lembrar agora também, sobre o Getúlio Vargas, que eu fiz Getúlio também. Mas você veja a mudança de coisa, né? Eu tenho sentimentos confusos com relação a Getúlio, porque ele trouxe um monte de seguridade social, coisas que exatamente. É o pai dos pobres. É o pai dos pobres. Meu pai... A questão da cultura também, da educação, isso, né? Dos exatamente. mecenas, enfim. Mas em 37, quando
teve a Né? investida a intentona do Prestes. Sim. Né, que ele veio, inclusive, com a Olga, que a Olga veio como patente militar, de alta patente militar, para defendê-lo. E a coisa mais paradoxal é que eles tinham que passar despercebidos pela secreta. Uhum. Agora, como é que eles iam passar um casal despercebido? Ele com 1,59m e ela com 1,72m. Um alemão de 1,72m. Como é que seria, né? Ele com 1,59m. Eu abracei o Prestes um dia num comício, eu não sei se era apoio até ao Gabeira. Ele foi pequenininho, menor que eu. Eu sou pequeno, ele era menor que eu. Então, é evidente que quando ele chegou no Brasil já para fazer o golpe dele, o Getúlio já sabia. Já sabia. E ficou aguardando, né? As colunas Até Prestes. exatamente. Então, aí depois ele voltaria, né? E aí o Carlos Lacerda foi o algoz dele, né? Até que ele se matou, né? Então, essa história, ela dá muitas voltas. O Brasil né? tem umas figuras políticas maravilhosas, assim, sem né? dúvida. Eu sempre fui muito brisolista, sempre achei ele uma coisa dentro da política, assim, acho que foi meu último cara que eu gostei muito na política. Mas o foi, né? Ele resistiu à ditadura. Resistiu. Aquela foto dele com a arma saindo do Piratini, acho maravilhosa. Ele resistiu à ditadura, né? Nós temos figuras, né? Exatamente. Ele foi uma resistência. Ele foi. Mas sempre com sentimentos contraditórios, tal qual eu com o Lula. Amo, e às vezes eu falo, não, amigo, te amo, mas calma, né? É isso que a política nos traz, né? Esse conflito. Eu que tenho na minha lembrança o grito da vizinha, avisando a minha tia, era de manhã, de 54. Trindade, minha tia chamava-se Trindade Augusta Lourenço Álvares e Fierro, espanhola, né? Minha mãe era da Espanha, né? Trindade, Getúlio morreu. Eu ouvi, nunca saiu, eu nem sabia quem era Getúlio. Isso em 54, eu tinha que idade? Tinha 7 anos, 6, 7 anos. Tinha Repórter Esso na época ainda? Tinha, acho que tinha, mas a gente nem televisão tinha, né? Nós não tínhamos televisão. Quando veio a televisão, de vez em quando os vizinhos deixavam a gente assistir. A primeira vez que eu vi o Alô Doçura, me apaixonei pela Eva Vilma, e o Johnny Herbert, foi na casa de um vizinho. Né? Nós viríamos de ter televisão muito depois. Onde nós morávamos nesse período não tinha televisão para a gente. Meu pai não tinha condição de ter. Agora, ficou gravado na minha memória. Trindade, Getúlio morreu. E eu viria representar Getúlio 3 vezes. Olha que coisa interessante. Olha, agora tá o Marquês aí, olha, com todo esse acúmulo. Mas o Marquês é o coroamento de todos esses... fascistas, né, mas psicopatas, que eu já representei, e muitos que eu virei a representar. Um dos críticos disse isso, é muito bacana, que era o momento ontológico da carreira do Osmar, que era a compilação de toda a sua experiência sagrada no palco através desse personagem, que era um bálsamo, um presente para o público poder vê-lo, exercitando e exercendo o seu ofício com todas as ferramentas acumuladas ao longo desses anos todos. Que sirva de escola para quem está chegando, né, nas artes, no teatro, enfim, que sirva de escola para as pessoas que querem exercer esse ofício. Né, mas várias vezes eu tentei sair. Várias vezes tentaram me demover. Teve um pai que disse para mim, meu filho, você tem tudo para vencer na vida. O que te estraga essa mania de ser artista? Eu fui alugar um apartamento. Já era um pouco conhecido. Estava o dono do apartamento e a filha me pedindo autógrafo. E ele disse para mim, eu não vou alugar apartamento para o senhor. Primeiro, o senhor é artista. O senhor tem variação de companhias. O senhor não vai se adaptar às normas do edifício. Então, meu amigo, o senhor vai me desculpar. Foi um prazer recebê-lo aqui, mas artista não. O senhor não vai morar no meu apartamento. Eu falei, muito obrigado. E a menina me pediu um beijo, eu pedi autógrafo, assinei para ela. Passar bem, foi embora. Mas, Tainá, eu acho que assim, sempre costumo dizer isso, assistir um titã como uma Fernanda, né? O nosso saudoso Paulo Altran, o nosso saudoso Rubens Correia, o Sérgio Cardoso,
o Leopoldo Frois, mais antes ainda, um Procópio, um Osmar Prado, um Chico Anísio. É que o Chico Anísio, ele era uma figura muito mais da televisão, Sim, né? Porque mesmo nos stand-ups, nos shows de humor, ele não fazia os personagens. Mas eu acho que assistir esses titãs das artes que construíram, que pavimentaram as artes e a história dela, do nosso país, da nossa cultura popular brasileira, é fundamental para qualquer brasileiro. Agora, já que você citou, né, no início das suas falas, para as pessoas que estão aí querendo trilhar esse caminho das artes, é fundamental, porque como era muito o que eu queria, eu era rato de teatro. sim. Então eu via das coisas mais populares as coisas mais vanguardistas possíveis. Por isso que eu posso bater no peito e dizer que eu vi inúmeras vezes o Osmar no palco. Por isso que eu posso bater no peito e saber que eu ocupo hoje um lugar ao lado dele que é meu por direito. Você fez. É meu por direito. Você Fico fez até esse um caminho. pouco emocionado, porque é meu por direito, pela minha trajetória, pela minha luta, por tudo que eu fui atrás, né? Assistindo palestra gratuita de Cleide Diáconis, assistindo palestra gratuita de Gerald Thomas no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, qualquer possibilidade e oportunidade de coisas que eu sabia que o meu dinheiro alcançasse ou não, eu lutava para que eu tivesse acesso àquilo. E eu acho que é a melhor maneira. As escolas e a formação literária, ler muito, ter um bom vocabulário, porque um ator precisa, antes de mais nada, dominar o seu idioma, dominar o seu português, escrever bem, poder falar bem e ter uma amplitude vocabular. Mas é ir ao teatro, é ver os artistas experimentados, experientes, e aprender no teatro, com todas as vertentes de teatro, inclusive, né? Então eu acho que não digo por mim, mas pelo Osmar, obrigatório ver o nosso espetáculo, pela envergadura de ator que ele é, Vale um pela certificado, pela né? construção. Isso primeiro que o teatro, e só ele, tem esse aprofundamento da arte e essa comunhão selada desse ritual entre plateia e artista, e você vendo não só o seu ídolo, mas você vendo a amplitude do potencial de um artista se doando para você. Isso é das coisas mais lindas, né? A doação de um artista no palco para você, naquela efemeridade do teatro. Porque terminou, aquilo se te marcou como Fica. vários espetáculos me marcaram. Eu confesso, e o próprio Osmar diz isso, e eu não preciso dizer, o Hitler, quando eu assisti, eu me lembro de fragmentos do espetáculo. Porque, como ele disse, o texto não era tão extraordinário. Mas eu me lembro perfeitamente Da sua percepção, da criação sensação. artística dele. Como eu me lembro da criação artística de Rubens Correia fazendo Arthur. Como eu me lembro do Val da Sarapalha. Como de uma companhia baiana, daquele ator e diretor, que eu acabo de esquecer o nome dele. Do Ronaldo Sembroni fazendo Donana, de tantas coisas que eu vi que estão registradas na minha memória afetiva, emocional, Que artística. te constroem E enquanto sujeito, que me não só ator. construíram como sujeito, antes de tudo, como Sim, homem como homem. que eu sou hoje aos 52 anos de vida, entendeu? Tudo isso é um Garoto, compilado. né? Gente, eu tava aqui fazendo conta, falei, como você tem 52? Que parte da sua certidão de nascimento é errada? Comecei com 15, quase 37 anos de carreira, só fazer a conta. Nossa, tá errado essa conta. Então, tudo isso me formataram mesmo, como homem, como indivíduo, como artista, mas sobretudo como homem, né? Que foi o teatro que me deu, que foi o teatro que me E entregou. você, de alguma forma, através do seu ofício, não só como ator, mas no teatro, tem devolvido isso, Sim, acho que sim. né? Gente, Marcelo, tudo bem aí?
Gente, vamos convidar o povo para ir ao teatro, onde ver as datas da peça que está rodando o Brasil, como as pessoas encontram vocês aí Sim. nas redes sociais. Então, como a peça é muito dinâmica e a gente está fazendo em vários lugares, o melhor lugar para conferir a agenda, até porque vai ficar, né, no ar aqui, nas Sim. plataformas, a gente nunca vai saber o que essas pessoas vão estar assistindo em Quando? 2025 ou 2028. Que vocês estarão rodando ainda A com a gente peça? tem um Instagram da peça, que é @o veneno do teatro, que é o título do espetáculo. Lá tem um íconezinho, que é o primeiro, em destaque, agenda. Então toda a agenda tá lá. A gente hoje temos a sessão à noite em Jundiaí, mas acho que a matéria já vai ter sido postada depois da nossa entrevista. Depois a gente tem Lençóis Paulistas, São José dos Campos, que é daqui a um Legal. mês. Próxima semana a gente está em Florianópolis. Então é melhor acompanhar Eu vou deixar pelo o link Instagram. para quem está pela rádio, vá até a internet. Eu vou deixar o link para você poder acompanhar a agenda. Quem sabe não está passando por uma cidade. Ups, hoje tem peça, vou. Né? E aí tem os nossos Instagrams particulares, o meu Maurício Machado .oficial, o do Osmar é Osmar Prado, ator. É a filha dele quem cuida. É a Janaína, a Luana ou a Tainá? A Luana. Tá. A Luana que Eu já cuida. descobri que ele tem uma filha com meu nome já. É Luana. Ela aqui já quase chama de Papa já. A Tainá e a Janaína moram em São João del Rei, né? E a Luana mãe, mora- minha ex-mulher, mora em Tiradentes com o marido dela. A Luana mora com você. A Luana mora conosco. Ela passou um tempo, agora 3 anos na Argentina, fazendo o trabalho dela, que é evolução em tecido, essa coisa. Está dando aula agora. Você tem junto com estúdio em o Vânia. casa, né? Sua esposa Tem um Você mini- faz um tecido ali? Ali, Dá uma enrolada não, o tecido, ali é muito baixo, é só para você fazer alguns treinos. A Vânia usa um pouco e tudo. Tem argola eu As faço. argolas. Argola e aquela rodinha também, né? Nossa, aquela rodinha. Eu faço. Eu faço 30 daquela. Ela é puxada. Ela é puxada. Eu faço. Eu não consigo fazer. E corro e... Aliás, isso é Isso engraçado. é histórico de atleta. De verdade. Depois, Tainá, se você puxar no Instagram da peça, tem um vídeo muito engraçado que a gente fez. É um vídeo bem engraçado. Logo nos inícios das primeiras postagens do perfil da peça no Instagram, o Veneno do Teatro, que é expectativa e realidade. Porque ele ia pro ensaio sempre com aquela rodinha na mochila. E ele, cara, ele faz tipo 180 daquele negócio. Eu não consigo fazer 2. Gente, E não é exagero mesmo. Aquilo dói a minha lombar, entendeu? Mas é falta de treino, porque braço ele tem, né? O Tem. problema é o treino, né? O organismo, ele reage de acordo com o estímulo que você dá a ele. E aí tem um vídeo engraçado lá que sou eu fazendo 2 e ele não parava de fazer. eu faço- É um vídeo bem engraçado. Eu faço 30 daquela Que rodinha. maravilha. E tem também o elástico, né? Você, Ela você, fica aqui. você trava aqui para fortalecer aqui. Então você trava e depois você faz ao contrário. Dos dois Tá lados. vendo? Dá Além salto de um mortal. ator, você tem um personal. Dá palco, salto mortal. entendeu? Agora, lá em casa, né, a Vânia dá aula de acrobacia aérea. tem É uma formação de negação. balé Fiz Escola clássico, Nacional né? de Circo, a única escola federal do Brasil, profissionalizante, que você sai com um certificado profissional, carimbado, o registro profissional em carteira de trabalho de circense. Eu fiz a única que existe na América do Sul, a Escola Nacional de Circo. Nunca consegui dar um salto mortal, e ele dá. Eu aprendi da mortal e andar de perna de pau. Se botar, eu ando. Tem aí já um tema Eu abri- pro Marquês eu aí sair abri- na perna de pau. Eu abri um Cena. espetáculo, era um monólogo, Fabuloso Obsceno. Numa das peças, eram 2 peças, né? Numa delas eu fazia uma batalha medieval em cima de uma pedra de pau. Nunca caí em cena. O único tombo que eu tive foi no ensaio. Quando nós fizemos no teatro lá no Rio de Janeiro, aquele teatro da Vieira Solto, como é que era? Que foi? Laura Alvim. Laura Alvim, porque enceraram o piso. No momento em que eu girei, eu girei o pé de apoio, saiu, e eu então amparei e dei uma luxação no pulso. Único acidente que eu tive. Mas no palco, nunca. Ó, teatro, TV, cinema, fez dublagem já. Dublagem, vivi de dublagem. Já gravou um disco? Só falta isso. Não, disco não. Mas já fez musical. Mas vai escrever um livro. Fiz, mas não é o meu forte. Eu acho que não. É só para completar não ali as farei mais, caixinhas das artes, né? Mas esse monólogo era interessante, mas ele era muito irreverente e provocava riso e ao mesmo tempo indignação.
Mas eu viajei com esse espetáculo. Nossa filha, inclusive, era pequenininha, ia babá junto, ficava, né, nos lugares onde a gente parava. E Vânia, que me auxiliava também, fora do palco. E era só eu, sozinho, 10 pessoas lá atrás me auxiliando. O Fabuloso Obsceno, do Dario Fo. Foi. E eram 2 histórias. Eu narrava, vivia todas as personagens, 18 personagens, entre homens e mulheres. Eu fiz esse espetáculo. Nunca mais farei, porque hoje eu não tenho nem fôlego. Só se eu fizesse sentado num banquinho, né? Como fazia o Dario Fo. Mas foi até um exagero, né? Quem dirigiu foi o Vignati. Mas eu não voltaria mais a fazer. Mas fez. Mas Já fiz. fez. Meninos, quero agradecer imensamente a generosidade de vocês estarem aqui comigo, conosco, né? Porque a gente não tá sozinho, depois que cai na internet, não é mais, né, só a gente, mas obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Esse momento né? na minha vida, tô sendo super egoísta aqui, eu tô agradecendo por mim, né? Você que tá em casa, eu espero que tenha aproveitado esse papo. Foi você que provocou, essa né? delícia. Vai, né? Não, eu quero te fazer um elogio, assim, porque a gente fica muito sem entender, assim, um porquê que a gente vai dar uma entrevista em Jundiaí, primeiro que a casa já está lotada, segundo que a entrevista vai para o ar depois que o espetáculo já aconteceu. Mas a gente não questionou, né, Osmar? Viemos fazer, e que grata surpresa mesmo, sabe? Legal, porque você, além de muito preparada, tem o mesmo discurso que a gente tem, e isso foi um prazer mesmo para nossa tarde. Generosa. Que estaríamos aqui no hotel descansando, tivemos um encontro com uma mulher não só bonita, mas inteligente, preparada, que parece fazer um trabalho que muda paradigmas e a vida de pessoas aqui em Jundiaí e que traz consciência, que traz luz, que traz farol para a vida das pessoas. Então, meus parabéns. Meu amor, obrigada. E Obrigada, parabéns. gente. E também Obrigada mesmo. fez com que nós fôssemos nós mesmos, né? Quer dizer, sem nenhum tipo de censura, de nada. freio, de nada. Nós somos o que somos. Falando isso sinceramente, do fundo do meu coração. Você nem quer dizer, estou embargada aqui. É isso mesmo. Obrigada mesmo, de coração. É uma teia que a gente vai construindo, né? E vai unindo os pontinhos e vai fazendo conexões. Te desejo Porque muito sucesso. A gente não está sozinho, no seu caminhar aqui. Um trabalho lindo de comunicação que você está fazendo. Sem freio, sem censura. Com consciência, trazendo informação e luz para as pessoas, que é o que mais a gente precisa nesse momento tão conturbado, né? De tanta manipulação da informação, de tanta manipulação da informação, né? Através de fake news, para manipular as pessoas. Faz parte do processo, né? Isso não é só pontual assim, setorizado, é o mundo todo. Está passando por uma transformação que, no meu entender, significa que nós estamos partindo para a multipolaridade. Mas numa cidade do interior não isso haverá tem mais consequências, né? Ainda, creio eu, imagino eu, porque sempre vivi em centros urbanos muito grandes, né? Eu moro nas 2 maiores capitais brasileiras, né? Eu moro no Rio, eu moro em São Paulo. Então eu acho que fazer esse trabalho que você faz numa cidade do interior e às vezes com um pensamento, enfim, eu acho que deve ser uma luta muito grande. Então parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Estou aqui por vocês, assim, graças a vocês e de ter esses encontros com gente que pensa uma sociedade melhor. Eu não acredito em justiça social, em democracia, se a gente não tiver... Com que todos tenham direito a comer. Exato. A Começando comer. do básico. Um prato de comida, estudar, Mas o padre saúde. Júlio Lancelotti apanha muito por isso, né? Exato. Sabe que o nosso Papa, que é argentino, ele fez isso no entorno lá do Vaticano. Ele conseguiu fazer, quer dizer, um paliativo
Mas todo morador de rua, se eu não estou enganado, ele tem direito a uma sopa, tem direito a tomar um banho e lavar sua roupa. E a fome é urgente. A gente está A tendo fome é que urgente, discutir coisas muito O básicas, básico. entendeu? É. Voltando De para processos civilizatórios. processo assim. civilizatório, num retrocesso de ter que discutir um deputado que foi dizer que se as pessoas trouxessem um prato de comida, as pessoas seriam punidas, Sim, multa, seriam multadas, né? E o veementemente multadas, e o agressivamente nobre- multadas. O nobre legislador não teve nem a capacidade de saber do que se tratava a própria lei, porque Sim, numa entrevista como ele foi que você encurralado, não- nem ele sabia. Pode ser punido por matar a fome de alguém? É essa era cristã que estamos vivendo, né? É. Com esses conceitos aí deturpados do que é, Do cristianismo, do que é ser cristão. Sem é dúvida. verdade. e dos Por isso que caminhares de Jesus Cristo, né? Exato. Por isso que eu Que gosto- eram só e simplesmente Exato. amor. Por isso que eu gosto do Saramago, por isso que eu gosto do Drauzio Varela. Falei do sou Saramago admirador. hoje. Falou. Falei dele, que ele fala, né? Como as pessoas podem amar aquele livro com tanta gente se odiando, com tanta vingança. Ele falou, eu não acredito no Deus vingativo, Invejoso, Isso é vingativo e maravilhoso. tal, né? Não é nesse que eu acredito também. Não É, nesse- não. Não é nessa fé que minha espiritualidade caminha, não. Não. Aliás, quero uma certa distância, não é Sem mesmo? dúvida, sem dúvida. Obrigada. Temos que gente. apoiar Você. esses abnegados, como o padre Júlio Lancelotti, Sim. o próprio Papa, né, Tem- O Francisco. o Francisco, porque, inclusive, eu soube, até não sei se é verdade, que ele nem mora no Vaticano, ele mora no anexo. Você já entrou no Vaticano? Não. Você já entrou? Não. Eu entrei. Eu, minha mulher e minha filha. É inacreditável. Você se sente um nada. Tamanho Fausto, aquela... Tudo grandioso. Para quê? Mas veja, antigamente os papas se vestiam como reis. Reis. Porque Não, era... Leão X guerreava, né? Sim, sim. Foi o do período do Michelangelo, né? E aí, a gente vem para hoje, os pastores se vestem como empresários, para você ver onde está estabelecida a fé no É isso, comércio. Sim. E quando o Eduardo Marinho questionou um deles, pastor, o senhor não se sente mal pelo o senhor se vestir, ter o carro que o senhor tem? Ele falou, não, eles são rápidos, né? Sim. Não, eles precisam sentir que nós temos, entendeu, poder. Que é o progresso. É o progresso. Quem diz que o progresso nos levaria a algum lugar, não é mesmo? Estamos aqui na luta contra o Velho Testamento e outras questões mais. Exatamente. Não, na luta pela democracia. No mínimo, para Na começar. luta pela liberdade de pensamento. Como diz o Drauzio Varela, diz assim, pô, eu aceito que todas as pessoas têm o direito de escolha de livre-arbítrio, de aderir à religião que quiserem. Eu não faço proselitismo contra. Mas por que eu sou punido por me manifestar e dizer que eu sou ateu? Sim. Eu sou ateu, eu sou um cientista. Porque religião é crença. E eu só acredito naquilo que eu posso provar. Se para que eu acredite na existência de Deus, eu tenho que acreditar, quer dizer, é uma questão de crença, porque não existe prova cabal. Sim. Não, eu sou um cientista, então eu tenho direito de dizer, eu não acredito. E eu tenho a impressão que se ele de fato existir, ele vai receber primeiro o Drauzio Varela, porque não foi hipócrita. Claro, eu também acho. Não é? Não, Drauzio, a você galera que tá primeiro. na Vem fila- cá, vem você. Como você não acreditava em mim, e você era sincero na sua colocação, primeiro eu quero você. Agora, os hipócritas que acreditavam, né? Claro que existem fé e elas precisam se respeitar, mas muito hipócrita diz que acredita só para oferir lucros. Sim. Tá certo, bem? Essa mercantilização. Essa mercantilização que não interessa. Então, por que eu sou punido? Eu aceito que as pessoas acreditem. Né? E eu não acredito porque sou ateu. E eu sou condenado por isso. Porque eu preciso provar. Sim. Enquanto alguém não me provar, eu não acredito. Ateu, graças a Deus. É. Gente, seguinte, eu vou encerrar o programa. Marcelo já está em pé aqui, não quero atrasar a peça, hein? Não. Aí. E ele só bocejou uma vez. Ó, que maravilha! Gosto assim, então tava prestando Eu atenção. estava aqui, eu estava Tava de olho. Eu presto Fiscalizando. atenção em tudo. Ele presta atenção em tudo. Fiscalizando. Ele bocejou uma Águia. vez só. Muito bem. Gente, eu vou ficando por aqui. Vá ao teatro. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Pronto! Francamente, com Tainan Franco.